Olá, bem-vindos ao mais novo episódio do Nuvem Talks. Eu sou Maria Marmude, arquiteta, designer de interiores e fundadora da Nuvem Design. Aqui discutimos como a inteligência artificial está transformando os fluxos de trabalho, ampliando a criatividade e redefinindo a forma como projetamos. A cada episódio trazendo-nos conversas inspiradoras com especialistas da área criativa que estão moldando o futuro do design. Hoje eu tenho o prazer de apresentar nossa convidada, Angélica Ponzio. Angélica Paiva Ponzio é professora associada da Faculdade de Arquitetura e do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura da UFRGS, onde leciona desde 1994. Mestre em Advanced Architectural Design pela Columbia University e doutora em História, Teoria e Crítica da Arquitetura pela UFRGS, realizou estágio de pesquisa no Politécnico de Milano com apoio da CAPES. Em 2024, foi professora visitante na Bartlett School of Architecture, conduzindo workshops sobre IA generativa no processo de projeto, também apresentados na Kingston School of Design. Coordena a célula BIM da UFRGS, iniciativa vinculada à ANTAC, integra o comitê científico da SIGRAD e é responsável pelo canal em português da plataforma internacional Digital Futures. Atua em duas frentes de pesquisa: História, Crítica e Teoria do Espaço Interior e Tecnologias Digitais aplicada ao processo de projeto e ao ensino de arquitetura. Sua investigação integra fluxos analógicos e digitais, BIM, design paramétrico, fabricação digital e IA generativa, abordando questões de autoria, agência e letramento em IA, ampliando as fronteiras entre tecnologia e práticas projetuais. Atualmente articula essas abordagens em seu seminário de pós-graduação, onde narrativas, cinema e inteligência artificial se entrelaçam na experimentação de novas metodologias. Oi, Angélica, tudo bem? Seja bem-vinda ao Nuvem Talks. Oi, obrigada pelo convite, estou super feliz de estar aqui e compartilhar um pouco da minha trajetória com vocês. Eu também estou muito feliz, é uma honra de ter você aqui. A Angélica, ela é professora associada da Faculdade de Arquitetura e do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura da UFRGS. Tudo certo, Angélica? É a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde você leciona desde 1994, é isso? Isso, é bastante tempo. A Angélica é uma das coordenadoras da versão em português da plataforma internacional Digital Futures. Eu assisti a sua palestra pela primeira vez na versão global desse canal, quando a gente se conheceu há um mês atrás, é isso? No caso, foi o Introduction to AI, tutorial 2. Na verdade, o canal está apresentando uma série de tutoriais com figuras proeminentes do mundo da IA, então a gente super recomenda quem quiser assistir. E essas discussões, elas são conduzidas pelo professor e teórico Neil Leach. Para começar, normalmente o que eu faço é fazer aquela pergunta de como que a gente se conheceu, porque eu tenho muitos convidados que estão aqui com a gente, que são pessoas do meu círculo de relacionamento, mas como a gente se conheceu há um mês apenas, eu queria saber um pouco mais sobre o seu início, né, o seu envolvimento com IA, dentro e fora da academia, o que você quiser explicar para a gente, e também sobre o seu envolvimento com o Digital Futures e com a OpenAI. Então, eu passo a palavra para você, Angélica. Tá bom, muito obrigada de novo, Maria. Bom, seguinte, né, eu comecei a entrar em contato com o Digital Futures em 2020, foi quando houve a época da Covid, e o Digital Futures, a origem dele é na Tongji University, né, em Xangai. Uhum. E eles é uma série de workshops que eles fazem anualmente presenciais, né? Então, como houve a questão da
afastamento por causa da Covid, eles fizeram naquele ano online, então foi a primeira vez online. E eu tomei conhecimento pelas mídias digitais, e era uma série que os alunos se inscreviam e podiam participar de workshops que duravam cerca de 10 horas cada workshop grátis, né? Então a ideia era compartilhar o conhecimento. A partir dali, e aí então, eu vi que tinha o professor Neurite, então a partir dali eu comecei, eles tinham um grupo no Discord, né? E aí eu comecei a entrar nesse grupo e comecei a conversar com o professor Neil, né, que também tinha dado aula na Columbia University, deu aula em Harvard, em vários lugares, e eu troquei uma ideia com ele porque eu fiz meu mestrado na Columbia University em 1990, 91, e um pouco antes dele entrar lá para dar aula, né, e aí eu estava relembrando que na época o diretor era o Bernard Twomy, então tinha várias figuras, né, icônicas, né, da arquitetura circulando lá. E nessa conversa informal, ele me convidou se eu não queria organizar uma sessão em português, ou com pesquisadores brasileiros ou de língua portuguesa, né? E aí eu organizei a primeira sessão, se eu não me engano, acho que a primeira sessão até foi em inglês, e deu certo essa sessão, era sobre favelas, eu acho até, né? Todo o material do Digital Futures está online no canal, né, do YouTube. E a partir daí ele disse, não quer montar um canal do idioma em português, né, não quer ajudar a coordenar? Eu disse, pode ser, aí eu comecei, né, então o Digital Futures não é só sobre, antes dessa febre de aí, ele é sobre tecnologias, né, paramétrica, aplicação digital, AR, VR, tudo que é ligado à tecnologia em arquitetura e design. E aos poucos, nesse meio tempo, né, acho que não lembro exatamente, acho que foi 2021, final de 2021 foi esse convite, eu acho, porque eu peguei, acho que eu vim no verão de 2020, comecei a conversar, acho que final de 2021 que eu fiz primeiro talk esse com essas pesquisadoras brasileiras sobre as favelas, e em 2022, fevereiro, acho por aí, eu ajudei a coordenar o canal, convidei a princípio, alunos meus de pós-graduação, né, que são as pessoas que eu tinha mais contato, e a gente montou uma equipe, bom, e aí a gente começou a desenvolver, basicamente, os canais de idiomas, eles fazem talks ou tutoriais, né, então a gente fazia uma vez por mês, um talk seria convidar mais de uma pessoa para debater sobre pesquisa, sobre arquitetura, e, em geral, jovens pesquisadores, né, e os tutoriais eram tutoriais de, no máximo, 2h30, específicos de algum tema que a gente trouxesse. Só que nesse meio tempo, começou a surgir as AIs que estavam funcionando mais, em que o pessoal mostrava, eram GANs, né, Generative Adversarial Networks, que estava tudo muito no início, então era aquela que colocava uma imagem no início, tinha uma imagem no final, e o início tentava chegar no final, e tinha muitas alucinações das máquinas, os GANs, eles sofriam colapsos, caíam e tal, mas enfim, tinha bastante um viés artístico aí, né, e eu até não estava tão interessada por esses GANs. Quando começou a OpenAI a aparecer, então tinha o ChatGPT ChatGPT não, era no início dele, né? E a OpenAI começou criou, assim, abriu o DALL-E para o público, né? Então, foi em 2022, e eu me lembro que eu me joguei, descobri, porque eu estou sempre ligado no Instagram, e então Twitter, agora é X, né? E eu entrei e era grátis, créditos grátis, podia gerar, não me lembro quantos créditos por dia, e às vezes eu nem dormia quase, eu dormia de madrugada, ficava gerando imagem, gerando. Eu viciei, porque eu gosto muito de toda a parte gráfica da arquitetura, né, e aquilo ali meio que me seduziu, de certa forma, e aí eu escrevi para a OpenAI, eles tinham lá um canal, que, né, bem no início, eu acho que era um grupo não tão grande, e eu pedi créditos, eu expliquei que eu era professora, que eu queria testar em pesquisa e tal, e eles me deram créditos, não me lembro, eram 600 créditos, 300 créditos por dia, era uma coisa, sei lá, eles começaram a me dar créditos para testar. E aí eu continuei, aí eu escrevi de novo, tinha uma pessoa específica de RP deles lá, que ela demorava para responder, mas ele respondeu, e lá pelas tantas, isso então foi crescendo, de certa maneira, que o ápice dessa, vamos dizer, colaboração, né, então não era nada muito oficial, mas eu vi que eu ganhava aqueles créditos, foi quando eles começaram a testar e migrar o DALL-E para dentro do ChatGPT. Né? Aí eles criaram um canal dedicado no Discord, e eu vi que naquele canal tinham 60 pessoas no mundo inteiro, eu era uma delas.
para testar, então, alpha tester do DALL-E dentro do chat. Dentro do chat. Aí a gente ficou, e eu tinha conta pro do chat sem precisar pagar, porque eu era tester, né? Aí terminou o período de testes, eles agradeceram, fecharam o canal, e a gente ficou mais, acho que 1 ou 2 meses usando o chat GPT sem necessariamente ter que pagar, e aí daqui a pouco cortou. Aí eu resolvi pagar os 20 dólares, né? E aí eu tenho o Plus, né? Então, mas essa foi a minha relação especificamente com a OpenAI. Fora da OpenAI, só para entrar nesse assunto de alpha tester, né? O que eu faço normalmente, né? Quando eu vejo que tem como eu uso bastante em aula, em pesquisa, quando eu vejo que tem uma plataforma nova, eu entro em contato com os organizadores, eles sempre deixam lá e-mails. Em geral, as plataformas de imagem, texto, imagem, ou imagem, vídeo, eles são muito dedicados para quem trabalha na área do games, design gráfico, metaverso. E quando eu falo com eles e explico que eu quero usar em arquitetura, em processo de projeto, na universidade, eles ficam super felizes, querem ver os resultados, aí me dão créditos, entendeu? Então, é uma coisa que tu consegue estabelecer uma relação bacana. Então, já tive créditos do CSM, que é o Cube 3D, que é o que faz meshes. O Tripo, agora, que a gente usa bastante, ele dá 300 créditos por mês para quem quiser. O Glyph, a gente tem uma relação com o Glyph, que é outra aí super bacana. Eu converso direto com eles no Discord, né? Então, eles me dão, através dessa relação, eles me dão 300 créditos por dia, que na real eles abriam para quem quisesse usar os glyphs, as ferramentas mais avançadas deles, né? E aí eles dão para tu poder explorar e eles melhorarem a ferramenta. É tudo nessa coisa, tu vai usando para melhorar a ferramenta, né? Então, o que tu está trabalhando fica como material de teste para eles, de treinamento. Claro. Então, através desses créditos, eu consigo compartilhar com os meus alunos para a gente poder fazer uns testes em aula. Então, é tudo uma troca, né? Então, eu explico para eles como é que funciona, tanto para os desenvolvedores quanto para os estudantes, né? Ninguém é obrigado a usar, e aí a gente faz essa... Eu também tive uma troca com o X-Figura, que é do amigo meu, Jorge Guida, né? Que ele fez mestrado em Harvard, e agora ele está super... desenvolvendo a plataforma dele, que funciona como um Canvas, onde tu conecta várias AIs e tal. A gente já teve esse período de teste com ele, agora ele tem um programa específico para universidades, né? Só que a nossa universidade é uma universidade pública federal e a gente dá preferência por não ter que pagar, né? E a gente usa programas educacionais e créditos grátis. Então, a gente tudo em prol do ensino e pesquisa, então a gente tenta ficar nesse universo. Mas, então... Então, essa coisa de testar e de testar plataformas faz parte, então, do que a gente está explorando e do contato que eu tenho, e eu acho que é muito, assim, das pessoas talvez terem receio de não entrar em contato e pedir ou explicar, acabam nem fazendo. Eu sou meio cara de pau, eu vou lá, né, escrevo, peço, se me dão ótimo, se não me dão, não tem problema, sigo para outra, né, mas esse fato também da gente ser do Brasil e da gente estar numa universidade pública, e deles acharem bacana que é uma área que eles não, daqui a pouco nem imaginaram que podia estar desenvolvendo, né, então tudo isso favorece, né, o Sul Global, que agora também está em voga, de certa maneira, favorece e o ambiente também apesar de ter as grandes corporações e ter seus modelos fechados, mas o ambiente de desenvolvedores, de devs, né, de pessoal que trabalha com computação, ele é muito, eu percebo que ele é muito colaborativo, assim, então, principalmente se tu for pensar, as pessoas que realmente desenvolvem as AIs, a maioria acaba publicando papers, né, artigos no Archive, que é da Cornell University, e ele é uma plataforma aberta e não é revisado por pares, então, eles colocam lá, e aí alguém vai lá, outro desenvolvedor lê aquilo, e daqui ele parte para um nível superior, e aí eles vão fazendo essa troca, né. Então, eu vejo que tem muito disso, porém, também tem um lado das big techs, né, que aí, então, é um pouco diferente. Mas a gente tem meio que essa abertura, né. E o que aconteceu no Digital Futures, o professor Nil sempre foi muito ligado com tecnologias, e desde o início da IA ele é um forte torcedor, assim, e promotor disso, né,
ele quis começar a fazer a primeira série de tutoriais e talks sobre inteligência artificial. E aí, nesse primeiro, eu acho que agora a gente está não sei se é terceira ou quarta, acho que é a terceira essa. Na primeira, eu ajudei com ele a montar todas a sequência, não lembro se foram 5 ou 6, né? Eu tenho participado de todas, então todo ano, né, ele monta essa série dedicada à inteligência artificial, então, com tutoriais, a princípio vai ser tutoriais curtos, né? E ele convida várias pessoas que estão trabalhando com isso, né? Já estão estabelecidas ou pessoas, caras novas, né? Então, para trazer para compartilhar. Então, ele vai fazendo desde o mais simples até o mais complexo, o mais especializado, e não sempre tem debates, né? Então, é bem, bem interessante. Isso são nos sábados e estão disponíveis no YouTube. E nos domingos, ele faz a outra série, que é do Doctoral Consortium, que é do Florida International University, onde ele coordena o doutorado de design, né? E então ele tem esses talks mais longos, aí sim, com pesquisadores já bem estabelecidos e reconhecidos, aí uma coisa mais teórica, também ligada à filosofia, que tem um background de filosofia, em arquitetura, né? Então é um lado mais teórico. Com relação ao Digital Futures, os workshops de verão, que é o verão do Hemisfério Norte, né, que a gente fazia em julho, desde o ano passado a gente deu uma parada e continuou só com os talks e tutoriais durante o ano, né? Então, só que essa época agora vai ter, acho que mais vai ser o último da série de AI, né? E a gente começa a retomar os próximos dos canais, que a nossa primeira retomada vai ser contigo, Maria. A nossa convidada. Temos spoilers. Nossa troca aí. É uma entrevista ela. Mas é mais para mostrar o teu trabalho. Mas, enfim, então, o que aconteceu? Eu comecei a usar as AIs, né? Então, em aplicar, não só, meu maior interesse é entender como que eu consigo usar esses modelos generativos no processo de projeto e, mais especificamente, nas fases iniciais do processo, na fase de conceito e de geração de ideias. Porque o que acontece, né? O que está acontecendo com essas IAs generativas desde que elas surgiram? A gente vai ter dois tipos de núcleos, eu imagino assim. Um são as IAs generativas, que vão texto, imagem, vídeo, né, texto, vídeo, que são mais no universo imagético mesmo, né? A gente até tem os 3Ds, né? Texto 3D ou imagem 3D, que a gente usa também em aula, que eles fazem meshes, né? Então, eles vão fazer uma malha, mas eles não são modelos quantificáveis no sentido de um BIM, por exemplo, né? Que tu vai levar para fazer um projeto daquilo ali construído. O máximo que a gente está trabalhando, no nosso caso, é fazer impressão 3D desses meshes. Então, a gente gera as ideias, aí leva a uma imagem que os alunos preferiram, né? Então, a gente leva para o Try, porque eu acho que tem o melhor que está fazendo mesh, e a gente limpa a mesh, se precisar, leva para um outro programa para fazer uma limpezinha, ou para o Blender, ou algo assim, e a gente imprime e eles têm o objeto 3D, eu até tenho um aqui. Ó, a gente tem uma casinha, né? Mas a gente fica fazendo testes com eles para ter aquilo mais palpável, né? Sim. Mas um âmbito de AI já, e a gente usa as AIs que já estão prontas para o usuário final. A gente não treina elas no sentido tipo Stable Diffusion, que tu consegue baixar no teu computador e tu pode usar o Conf UI, que vai uma plataforma mais amigável, e tu pode usar o ControlNet, que tu vai conseguir controlar melhor o modelo, e também usar LoRa's, que tu treina. Isso a gente não chega a fazer. Eu não tive tempo, na real, para poder fazer isso aí. É muita coisa, né? Aí a gente a gente fica nesse universo de plataforma de usuário final. E do outro lado, a gente tem a machine learning usado especificamente para resolver determinadas questões. Aí pode se envolver com BIM, com geração de plantas, com otimização, ligada ao design paramétrico, otimização também de fachadas, de acústica e de placas acústicas. Então, são casos muito específicos moldados para ou mesmo estudos de viabilidade. A gente tem aqui no Rio Grande do Sul a plataforma Place, que é de uma ex-aluna nossa da URGS, que foi para a OSPA, que é o escritório que coordena a Place, e eles fazem estudos, começaram com Porto Alegre, São Paulo, tem outras cidades, então eles fazem estudos de volumetria e medições, quantificações, de acordo com o plano diretor.
Tem na China uma plataforma que é o LookX, né? Que é XCool, e ela tem a plataforma de IA generativa que é o LookX, que é também é uma menina que fez o doutorado lá na Flórida, Florida International University com o Neil, e ela atende o mercado chinês, então ela consegue pegar todo o escopo desde a geração de ideias, mas depois ela tem toda essa parte de desenvolvimento e voltada para as regras e normas, né, as legislações da China, né. Então, ela vai te dar trabalho em nuvem com inteligência artificial para te dar respostas e otimização e projetos, te devolve o projeto em BIM. Então, a gente vai ter esses dois, mas são duas coisas que ainda estão separadas, né. Então, essa geração de imagens que todo mundo fica encantado, ou mesmo essas meshes, e as AIs mais hardcore, assim, de realmente geração de planta, variações, otimizações, né. Esses mundos não se encontraram ainda, né. Esse é o grande leap, né, que a gente está esperando que aconteça, que daqui a pouco vai acontecer, que vai gerar, mas a imagem que vai realmente poder ser usada num BIM e num projeto sem fazer só uma transposição, copia e cola e tal. Mas o que eu advogo ou acredito no estudo não é ter, que eu acho que eventualmente pode vir a acontecer, mas não é ter uma AI que tu vai colocar um prompt, ela vai te dar um projeto pronto no final, né? Eu acredito nos agents colaboradores, então o agente humano e o agente máquina, né? A usar a AI como um colaborador, eu chamo collaborational partner, né? Então, conversational partner, né? Um parceiro de conversa, onde tu consegue discutir questões, e aí entra já vou para outro assunto, que entra a questão dos modelos multimodais, e principalmente os modelos de linguagem, que são multimodais, e aí tu vai pegar o Gemini, né, que é do Google, então tu vai ter um banco de dados enorme, né, ou o ChatGPT, que vai usar os modelos da OpenAI, né, o GPT-5 agora, onde a gente consegue não só ter um output de um prompt, mas a gente vai discutir com eles o prompt, ou antes de chegar nesse prompt, a gente vai discutir assuntos ou temáticas que a gente quer estar trabalhando e estar entendendo melhor, e a partir desse entendimento, a gente começa a gerar imagens. Então, não é que eu vou chegar lá e escrever, me passa um projeto de um edifício de sei lá o quê, né? Não, um interior de não sei o quê. Não, eu vou fazendo a troca de inputs, de condicionantes, de legislações, poder até fazer de legislações, de estruturas, aí eu já converso também, tudo a gente tem que verificar, né, porque ele alucina e às vezes ele pira e fala umas bobagens ou dá uns negócios nada a ver, mas mesmo essas coisas de resposta de imagem nada a ver, elas são importantes também para dar um impulso à nossa criatividade, né? Às vezes. Claro. O erro se torna um acerto, né? E eu comparo um pouco a maneira como eu enxergo essas AIs, dá uma comparação pode ser um pouco simplista, mas na minha cabeça eu imagino assim. É como se a gente tivesse, quando a gente sonha, né? A gente tem várias imagens na nossa cabeça misturadas, daqui a pouco surge um negócio meio maluco que conecta uma coisa com a outra, né? E aí ela, como a natureza dela de trabalhar mesmo modelos de difusão, que colocam ruído e pixeleiam as imagens, ou os transformers, que trabalham um pouco diferente, elas, na hora de recompilar esses pedaços, ela vai montar coisas inesperadas ou coisas que não são idênticas ao treinamento. Pode ter, e aí vem um pouco a questão ética, né, da gente identificar quão próxima ou não vai ser de algo reconhecível, né, e entra outra questão dentro do universo da arquitetura, que vai ser, para tu poder dizer que é um plágio ou não, né, em arquitetura a gente tem, é um pouco mais complicado, porque a gente tem estilos, né, tu fazer algo ao estilo de correntes, de arquitetura, não é plágio. Agora, fazer... até eu entrevistei o Patrick Schumacher, o ano passado eu estive em Londres, né, por 3 meses como professor visitante da Bartlett, né, no mestrado de Computation Design, como professor, que acabei tendo contato com professores lá, e fiz... e aí acabei indo entrevistar o Patrick, que eu já tinha tido um contato com ele no Digital Features, porque ele é bem amigo do Neil. Do Neil. Né? Mas eu achei muito legal, o que eu achei muito legal sobre a sua fala é que você marcou muito bem essa questão da troca, né? Então, quando você
estando envolvido nesse mundo de IA e mergulhando nas plataformas de uma forma tão complexa como você mergulhou, inclusive sendo beta tester e experimentando e tendo a chance de contribuir na elaboração de IAs, etc., isso demonstra um potencial ou um standard que eu tenho observado, assim, que é essa questão de, tipo, como é uma tecnologia muito nova e a gente ainda não existe uma regra específica para as coisas acontecerem, a gente tem que estar muito aberto a essa questão realmente da troca, né? E a troca, eu acho que ela vem da questão educacional, na forma de aprendizado, então não só dentro das universidades como fora. A gente tem visto isso, né? As pessoas estão mais engajadas em trocar conhecimento para conseguir alcançar melhores resultados, ou seja, por plataformas como a Digital Futures, que é trazendo conhecimento não só não começou com IA, como você falou, mas agora está bem focado nesse assunto, para que as pessoas possam implementar nas suas práticas ou, enfim, no meio acadêmico, porque também é um moving target, né? O tema ele vai evoluindo muito rápido e se você não tiver bastante troca a respeito do assunto, certas coisas vão ficando obsoletas e novas coisas vão sendo introduzidas. Mas eu me identifiquei muito, desculpa te interromper, foi com o início, né? Quando você começou a usar dali, que você falou, eu fiquei viciada naquilo, porque quando eu comecei, obviamente, mais tarde do que você falou de 2022, eu estava ali em 2023, meio de 2023, já com Midjourney. Bom, comecei com o ChatGPT em janeiro de 2023, em abril eu testei pela primeira vez o Midjourney. Mas uma sensação de vício mesmo, né? Porque é muito incrível isso, você conseguir fazer uma descrição e misturar imagens e gerar essas outras imagens com essa comparação sua que você falou, né? Como um sonho, né? Vão se conectando, a base de dados se conecta e você consegue demonstrar criativamente, com uma certa rapidez, estruturas incríveis, né? E às vezes bem oníricas ou realmente conectadas com a realidade da arquitetura. Acho isso fantástico. E foi o que me fascinou ali no início. Eu acho bem bacana também que você mencionar que a gente tá faltando uma ponte, né, entre essa coisa da criação e a questão da execução, né? Ou seja, a gente está insistindo em fazer com que as máquinas tenham uma compreensão um pouco melhor do que é arquitetura, né, do olhar arquitetônico, nem como você falou, o foco das empresas de tecnologia são games e outros temas, não necessariamente arquitetura, mas que em algum momento a gente vai chegar nessa conexão aí, né? E eu acho que essa conexão vai ajudar bastante na questão que a gente tem muito foco aqui no Nuvem Talks, que é a questão dos processos, né? Do processo de design, de conseguir sair de um lugar para outro, aonde você tem o começo, meio e fim, que hoje em dia ainda está muito experimental. A gente cria processos, e são processos que vão se adaptando de acordo com a tecnologia que se torna disponível no momento, né? Então, queria que você mergulhasse um pouquinho mais nessa questão dos seus processos de design, como que você implementa não só na sua prática, ou de repente no meio acadêmico com os seus alunos. Só uma coisa antes que eu me esqueça, me lembrei. Fique à vontade. Quando eu fui beta ou alpha, tester da OpenAI, eu não usei com os alunos e não usei na pesquisa. Eu simplesmente, tudo que a gente fazia ficava só no universo da plataforma e eu não tanto que numa pesquisa que a gente publicou, a gente não usou nenhuma imagem gerada para ele, a gente usou as imagens geradas pelo Bing, que era um DALL-E aberto, né? Então, a da OpenAI é um negócio muito, né, fechado ali, testando ali com eles, e foi para eu aprender, e eles também, a gente dar o feedback para eles, então não foi usado eu não publiquei nada daquilo, né? Que era meio que o acordo com eles. E do Patrick Schumacher, eu me lembrei que eu ia dizer, é que ele era mais que feliz que as pessoas gerassem imagens dizendo ao estilo de Zaha Hadid, porque ele acha que ele quer promover o estilo paramétrico, que ele cunhou o estilo paramétrico, né? Então ele ficava feliz que usassem isso. Mas então só com relação agora então aos processos, só fechando um pouco essa questão de ética e direitos autorais, né, para finalizar esse assunto,
o que eu recomendo, né, para os alunos nesse sentido? De a gente não usar como input imagens que não sejam nossas, tanto imagens artificiais que a gente gerou, quanto principalmente fotos ou projetos que eles veem na internet. Eles gostam muito de pesquisar no Arquidele e outras imagens, o Pinterest, né? Então, não é para usar isso como input, porque a gente não tem direito sobre aquela imagem, né? Então, eu recomendo que eles usem fotos que eles mesmos tiraram de locais, né? Mas as fotos é do terreno, a gente pode botar a foto do terreno, hoje em dia ela insere direto no terreno. E usar, se for usar imagem input, imagens artificiais que eles geraram mesmo com as próprias AIs, né? E outra coisa que eu recomendo é fazer um opt-out, né? Ou seja, tanto isso principalmente no ChatGPT e no Gemini, tu consegue optar por não ter teus dados usados para treinamento. Agora, se tu tiver o Gemini Pro, né, até a conta estudantil, que eles dão até dia 6 agora, uma conta grátis para os estudantes, já vai acabar, tu pode entrar no Gemini, acho que é Lab, Google Lab. O Google Lab é a plataforma de teste deles, só que essa não tem como opt-out, né? Essa aí é a plataforma de testes. E aí tu tem acesso ao Whisk, que é outro gerador de imagem bem bacana deles, que eles te orientam para dar. Eles têm um processo montado ali de 3 imagens de input que tu vai gerar. Um é o objeto que tu quer gerar, o local e o estilo. Tu pode botar um prompt ou colocar ou ele gera a imagem, ou tu faz uma imagem input, e aí ele tem um canvas onde ele trabalha, ele vai gerando os teus outputs, aí tu escolhe quantos. E essa não tem número de créditos ainda, né, porque é testes. E dentro dessa tem o Flow, que é onde o Veo, é a plataforma de teste do Veo, que é o que gera vídeo. Então, tu tem um número de créditos por mês, que eu não me lembro bem quantos são, porque se tu vai gerar o vídeo no Gemini, tu tem 3 vídeos por dia com som. Esse o Veo, tu tem mais um modelo, que eles, dentro do Flow, né, tem o 2 e o 3, o Veo 2 e 3, e o que tu gerar ali, tu pode clicar lá e abrir num outro ambiente deles, onde tu pode continuar o vídeo com prompts ou colocar outros vídeos. Então, tu consegue fazer a sequência, né? E o máximo que tu consegue fazer dentro do Flow é apagar o teu histórico, que aí, então, não seria usado para treinamento, mas, a princípio, tu usa para treinamento. Mas, então, esses são as questões um pouco... Eu acabo desviando dos assuntos, desculpa, mas eu falo. Agora que você falou sobre isso, eu vou fazer uma pergunta de aluna também, antes de você entrar em processo, porque você falou, olha, eu recomendo não utilizar imagens, né, do Arquidele ou de outras, mas observei também, porque, assim, já fiz testes, claro, usando essas imagens de referência de projeto, inclusive... quando eu publiquei imagens de projeto que foram inspirados em outros projetos, eu citei o outro projeto que foi... fiz um tag do outro projeto que foi... que originou, né? Claro que se você colocar o projeto que foi utilizado e o projeto final, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Tem uma base, mas... o que eu, assim, fazendo a minha pergunta de aluna, tá? O que eu percebi é que quando você trabalha diferente, quando você não usa imagens de inspiração, ou quando você usa imagens geradas por IA como inspiração, ou como referência de estilo, para gerar uma outra imagem, que a qualidade cai um pouco. Tô certa ou tô errada? Isso daí, até quando eu trabalhava com o DALL-E, que agora não é mais o DALL-E, eles ainda têm o DALL-E lá no chat, numa coluna da esquerda. Aí depende de cada IA que tu vai estar usando, né? Então, quando eu trabalhava com o DALL-E e ele tinha extensão de imagem, os primeiros tinham extensão de imagem, o que eu fazia? Eu pegava um fragmento, eu chamava de fragmento, da uma imagem de IA que eu tivesse gerado, que eu tivesse gostado, e aí eu colocava esse fragmento dentro do Canva, do DALL-E, que tu tinha uma tela vazia, aí tu botava o fragmento, e aí eu vou fazer um prompt, a partir daquele fragmento, ele fazia uma imagem com uma textura, ou aí ele até repetia o fragmento e tu identificar, parecia que eles jogam onde está o óleo, tu enxergava o fragmento, mas era um fragmento, tipo, eu gerei uma cabaninha na praia, e aí eu gostei da janela, eu botava ali, gerei outra coisa, mas ele se alimentava daquilo, e eu tinha que colocar de novo o fragmento mais adiante, para ele não perder a qualidade, tá? O que acontece? Depende o que tu usa como referência, porque outra coisa que eu esqueci dizer, eu digo para eles usarem imagens dos Creative Commons, né?
Então, são imagens livres de direitos. Porque o processo que eu trabalho com os alunos, e agora também na pós-graduação, ontem começaram as aulas da pós que a gente dá, né, que eu dou, que é mais direcionada a interiores e vídeo, eu peço para eles, os alunos eles estão usando muitas referências fora do ambiente da arquitetura. A gente trabalha com analogias e metáforas, né? Então, a gente usa, sei lá, projeto, por exemplo, eles listam terreno, aí eu trabalho com ferramentas de design thinking, né? Então, eles criam mapas mentais e brainstormings, né? Através de brainstorming, eles criam um mapa mental a partir de uma palavra que vai significar o que eles sentiram quando eles foram naquele local. E aí, essa palavra, de alguma maneira, através também de um mapa mental, de um brainstorming, ela vai conectar algo concreto. Por exemplo, liberdade, tem um grupo lá que botou catavento, ou uma outra plantinha que fosse isso. Então, uma exploração com os alunos de projeto, que eu dou aula de projeto, é eles tentarem se inspirar, usar como conceito, referência de conceito, não algo que venha da arquitetura, mas algo que venha do mundo concreto, ou da natureza, ou da qualquer referência lúdica, ou mais abstrata, ou mais concreta, ou pode, com os alunos de design paramétrico, a gente trabalha com objetos, então a gente faz todo um treinamento inicial, eles pegarem objetos do dia a dia, ou pode ser teve um grupo que pegou uma garrafa de água, né, e aí eu descobri no Gemini que se a gente fizer, pedir para ele bota aquela foto, pega a minha garrafa, bota a foto da garrafa, e aí eu peço pro Gemini, faça um desenho técnico dessa garrafa, aí ele vai fazer vista axonométrica, aí tu escolhe um dos desenhos, aí diz, agora entenda essa geometria e faça uma edificação, ou um pavilhão, a partir desse entendimento da geometria. Então, eu trabalho a referência dessa maneira, mas, e no caso, por exemplo, agora da pós-graduação, que a gente trabalha com filme, o primeiro exercício que eu passei ontem foi para eles pegarem como referência inicial, um frame, um still de um trailer de um filme, qualquer filme que eles tenham visto, né? E aí eles vão pegar essa imagem, eles não vão usar ela de input, eles vão tentar descrever em palavras como que a imagem está montada e o que ela está montada. Então, eles têm que fazer uma descrição analógica, a pessoa descrevendo a imagem. Isso não é um exercício no Describe do Midjourney, né? Não é para fazer isso, é para a pessoa descrever, e aí eu tenho uma chave, um outro framework disso aí, que é um referencial teórico que eu uso, da Alexa Wintour, que é trabalhar com limites, objetos, percepções. Então, eu dou já, porque se tu soltar a pessoa para fazer, ela vai se perder. Então, eu dou já, então, o que eu tenho que olhar na imagem, então, limites, objetos, o que ocupa a imagem, percepções, quais são as sensações, que podem ser materiais, texturas. Então, eles conseguem montar uma descrição pensando nesses três elementos. E ontem, a primeira vez que cada vez eu invento um framework diferente, tá? Essa foi a primeira vez que eu usei exatamente assim. E foi incrível o resultado, era uma imagem de um filme do Wes Anderson, do Hotel Budapeste. Wes Anderson. Que é o mais fácil da gente trabalhar. E aí, existe até um site que um casal criou, que é lugares do mundo que parecem com filmes do Wes Anderson, as pessoas alimentam fotos, esqueci, Accidentally Wes Anderson, uma coisa assim. Uau! Tem no Instagram até. Então, eu quero treinar a capacidade narrativa dos alunos da pós. Então, como que tu consegue descrever em palavras, primeiro, então, uma cena real de um filme, né? E aí, então, ele vai gerar imagem a partir daquela descrição. E a partir da imagem que tu gerou, aí tu vai gerar outras coisas, aí tu vai e vem até gerar isso é um teste inicial de exercício. Né? Então, eu desvio da ideia deles, e uma coisa que eu acho que é muito difícil também, principalmente para quem está no início do curso de arquitetura, é entender como usar uma referência, né? A ideia, às vezes, é usar literalmente, assim. E a arquitetura, e aí vem a questão do direito autoral de novo, a arquitetura é difícil tu fazer exatamente igual, construir, porque tu vai ter a legislação, tu vai ter o material, tu vai ter o clima, nunca é uma coisa igual à outra, ela pode ficar parecida, então comprovar que aquilo ali é um plágio é meio complicado. Mas eu procuro que eles evitem nomes de arquitetos e se vão usar no máximo estilos genéricos, mas essas referências que a gente trabalha são analogias. Eu até tenho um livro de um arquiteto, de um pesquisador italiano só sobre analogias, são analogias fora do universo da arquitetura. Então, eu exploro com eles isso para abrir a cabeça,
porque a arquitetura, ela serve como referência, daqui a pouco, não para copiar ou se inspirar naquilo, mas, de repente, alguns detalhes ou elementos, então, como é que eu consigo descrever aquele detalhe que eu vi naquela obra que eu quero reproduzir. Mas no nosso caso, no meu caso específico, o meu treinamento com eles é trazer como que essas inspirações do mundo real e natural podem servir de input para o meu processo projetual, né? E como que eu consigo trabalhar isso, então ajudar eles a transpor essa referência conceitual e abstrata para o concreto, que é bem difícil de fazer isso. Então, de que maneira a gente consegue? E esse semestre eu chamei e pedi ajuda aos universitários, a minha pós-graduanda, doutoranda, né, a Bárbara Lorenzoni, está terminando o doutorado agora, e a gente começou a fazer uma série de exercícios de colagens manuais, que ela trabalhou no escritório da Benedetta Tagliabue em Barcelona, né, quando ela estava na graduação, ela foi para lá, ficou um período, e eles trabalham muito colagens manuais. Então, a gente começou a trabalhar a partir dos mapas mentais de design thinking, aí eles começam a fazer croquis, aí eles recortam, eles fazem as colagens, fotografam as colagens, aí levam para testar e objetivar em diferentes situações. Se isso aqui fosse um móvel, se isso aqui fosse uma arquitetura, se isso aqui fosse uma implantação, né? E então começar a entender como é que isso poderia funcionar e ser uma referência, né? E como que eu posso levar isso para o projeto aos poucos, né? Então a gente vai e vem com as AIs. E eu uso as AIs, então, tanto como para um input das ideias, do pensamento criativo nessa fase inicial de projeto, né? Sim. Como um renderizador, porque aí eu posso botar a foto do terreno que eles foram lá e bateram, mas o croquis que eles fizeram, e eu peço para ele renderizar aquela imagem e inserir naquela foto ali, né? Então, e uma combinação dos dois. Então, a gente tem essa... inclusive, um dos artigos que a gente vai apresentar no Sigrário, desenvolvi com a professora Alba Fatah da UCL, que é minha colega lá da Bartlett, é sobre isso, sobre o processo, sobre, é mais um artigo mais teórico, mas sobre o processo de projeto, né, e como a gente começa a dar nomes a certos procedimentos que a gente está trabalhando, né. Quero ser sua aluna, fazer, especialmente essa parte de narrativa e criatividade, assim, como você faz essa ida e vinda, né, para poder, a partir da descrição de uma imagem, você conseguir entender qual o sentimento que aquilo está dando, e também a partir de um sentimento que você quer alcançar, como que você elabora espaços e que materialidade você inclui, assim, achei fascinante, aula fácil, porque sempre, em se tratando de o que sempre me fascinou foi exatamente isso, né? Tipo, como que eu crio uma narrativa e o que eu estou querendo passar com aquele projeto, para além de, obviamente, ter ficado fascinada com a questão das imagens e o eye candy, como a gente fala, né? Tipo, muito legal, mas como arquiteto e como designer, qual é a história por trás daquilo, né? E qual é a sensação que eu estou querendo comunicar? Então, isso para mim é realmente assim a parte mais fascinante. E essa questão de um desenvolvimento mental antes de você começar a alimentar as IAs, e depois trabalhar com a autoria, e permitindo chegar aos erros e acertos e chegar numa conclusão, assim. Eu acho muito bacana, queria bastante ir agora para voltar para a universidade para assistir essa aula. Em se falando de ferramentas, então, tipo, você tem esse processo que é um processo mais criativo, e depois, que ferramentas que você usa com seus alunos para chegar no resultado final? Agora, atualmente, a gente está usando bastante o Gemini, porque acho que fora o Midjourney, eu vejo que é muito bom para interiores, né? Só que o Midjourney é pago, então não tem nem créditos grátis, então não tem como usar, nem vou incentivar ninguém a ficar pagando o Midjourney, né? Porque não é o nosso caso. Então, o Gemini, a gente usava bastante o ChatGPT, porque tem a ChatGPT aberto, e aos poucos eles foram liberando a quantidade mais que tu pode fazer por dia na conta grátis, né? Tem vários alunos que... mas já tem vários alunos que pagam até o ChatGPT, né? Mas também não precisa pagar, dá para usar normalmente, sempre no free.
E o Gemini, como eles abriram essa... E aí eu perguntei para meus alunos, até a turma de design paramétrica, são 3 turmas, na verdade, eu dou aula com a professora Léa Bruscato e com o Dirceu Oliveira, que é o meu doutorando também, ele está de professor substituto. A gente... Perguntei para... São 40 alunos, praticamente, quem é que tinha conta do Google? Todos têm conta do Google? Todos. Então, assim, ó, criar conta educacional do Gemini, para quem já tem a conta do Google, é muito mais fácil, né? Mas também não obrigo ninguém, né? Eu só sugiro. Mas a gente usa bastante, então, e sempre tem, a gente cria grupos, né? Sempre tem alguém do grupo, tanto de projeto, ou já usa, que vai querer usar, então é muito difícil que não tenha ninguém. E fora isso, tem outras, eu tenho uma lista, cada semestre eu dou uma revisada, tem outras plataformas que, o Xfigura, que a gente usou como teste, o Glyph, que para a disciplina de design paramétrico foi super importante, porque o Glyph é ela é meio que, acho que um caso à parte, ele constrói blocos, né, então tem as plataformas tipo o Midjourney, onde tu faz um texto, uma imagem, e tu tem lá já as ferramentas que eles disponibilizam, tem os modelos de linguagem, então o ChatGPT e o Gemini, que são os que a gente mais está usando, tu tem as outras, que são os modelos, eu chamo assim, esses modelos são modelos multimodais são aqueles que aceitam diferentes inputs e dão diferentes outputs, certo. Então, isso aí, e eu meio que cunhei, até nesse artigo, os multimodelos, que são os ambientes onde tem mais de um modelo para tu trabalhar, que o Xfigura é um desses. Então, ele tem um canvas, tipo, a gente trabalha muito com o Miro, como para ver os alunos usando as coisas. Uhum. Então, o Xfigura, ele tem como se fosse um canvas, tipo o Miro, onde tu vai colocar as caixinhas, meio parecido com um Grasshopper, e aí tu vai conectar as caixinhas. Cada caixinha, uma caixinha de texto e imagem, outra imagem, vídeo, texto, vídeo, e quando tu clica numa caixinha dessas, tem lá, tu pode escolher mais de um tipo de modelo para usar. Então, ele é conectado com várias APIs dessas plataformas, então ele construiu essa interface amigável, onde tu consegue usar diferentes modelos. Claro, é pago, né? Então, tu vai ter... Desculpa, qual é o nome dessa plataforma? Xfigura. Xfigura. E aí tu consegue conectar as ferramentas. Aqui a gente usou um período, né? Agora a gente parou dos testes com ele. Mas o que a gente continua usando é o Glyph. O Glyph é outro tipo é diferente. Então, tem esses que são dentro da própria plataforma, né, do próprio modelo. Tem esses que tem esse canvas que conecta, né, tem umas de vídeo que também fazem isso. Uhum. Tem outras que também... toda a plataforma que tu vai ver que tem mais de um modelo que eles oferecem para trabalhar é porque elas usam APIs, que são endereços que te levam para o modelo mãe, e que essas plataformas pagam, e por isso eles cobram para a gente poder usar, né? Mas o Glyph, ele é bem interessante, porque ele trabalha de uma maneira meio única, assim, que eu não vi nenhum outro fazer. Ela constrói blocos, né? E cada bloco que tu fizer pode alimentar o bloco seguinte. Então, eles têm blocos de inputs de texto múltipla escolha, input de imagens, de fotos, input de vídeo. Aí depois tem os blocos de geração de AI, então é texto-imagem, texto-texto, né? E depois tem os outros blocos mais especializados, como o ConfUI e coisa para colocar no XML, enfim. Só que o que acontece? Para o usuário final, tu está construindo uma estrutura e o usuário final, cada bloco desse vai ser uma pergunta. Então, tu coloca qual é a pergunta e tem as opções da resposta que a pessoa pode escolher. Então, para o ensino, e tem um bloco que gera imagem a partir de texto, né? Então, eu gero o prompt e pedaços do prompt eu posso escolher respostas dos blocos anteriores, né? Então, eu consigo montar, faça um pavilhão aí eu posso fazer múltipla escolha, tá? No parque, na praia, na montanha, na cidade, na estação do ano, aí eu boto a estação para escolher, e, sei lá, usando como referência ou a imagem tal, eu posso colocar também a intensidade de quanto que eu quero que ela usar um controlnet, quanto que eu quero que aquela imagem seja, mantenha, aí tu pode escolher se tu quer depth map, ou os contornos, as linhas, então tu escolhe o tipo de coisa. E aí, então, dessa maneira, tu consegue, os alunos não precisam pensar no prompt, eles só têm que responder aquelas perguntas que tu já direcionou para um prompt que é o que tu quer que o resultado da disciplina tenha, né? Então, o nosso caso é o pavilhão do parque com uma distopia climática, sei lá, XYZ na estação, no local tal, sei lá. Então, eles já
E hoje em dia a geração é muito imediatista, né? Essa nova geração. Não querem, se demora muito para fazer, já não tem muito paciente, já vão para outra. Sim. E às vezes essas plataformas com muitos modelos para escolher complica se tu não der um tutorial de cada um dos modelos que a plataforma oferece, porque cada um tem uma particularidade, uma maneira de trabalhar e um viés, né? Então, os vieses que as palavras carregam para cada modelo vai ser diferente. Se eu usar a palavra cabana, que a gente trabalha com hotel design, com unidades habitacionais, se eu botar cabana, vai vir uma log cabin, né? Então, o Glyph, ele consegue fazer essa estrutura e ele é bem colaborativo, porque toda a montagem que tu fizer, tu pode ir lá e pedir e fazer um remix, ou seja, tu pega a montagem que a pessoa que tu não sabe quem fez e tu pode salvar com outro nome e modificar o que tu quiser. Então, tu te retroalimenta com as coisas. A única coisa que ele não abre as imagens de input que tu coloca, tu não consegue ver o que as outras pessoas usaram de imagem de input, acho que é questões de direitos autorais. Mas, então, ele é uma plataforma super bacana nesse sentido, onde tu constrói a tua estrutura, né? Então, para nós, para determinadas situações, serve bastante. Então, a gente usa, mas eu tenho dado preferência, principalmente para os modelos de linguagem e atualmente para o Gemini, para gerar imagens, porque eu acho que em termos de geração de imagens e de entendimento da imagem, tanto o Gemini quanto o ChatGPT, às vezes um supera o outro. O que acontece às vezes é que eles ficam meio viciados na conversa, né? E aí tu tem que abrir uma conversa nova, ou dizer, tira do Gemini, leva do chat e volta de volta. Puxa de volta, porque ele pega a coisa, às vezes ele implica. Quando eu comecei a usar, ele começou a botar tudo que era em Porto Alegre. Você não para de escrever em Porto Alegre, eu não quero mais, eu não te pedi para escrever isso. E o Gemini é meio burrinho, nesse sentido, assim, burrinho entre aspas, né? Ele implica com algumas coisas, ou a resposta, acho que o chat é até mais fluido no modelo conversacional, assim, mas as respostas gráficas do Gemini são de um nível incrível, né? E tu consegue fazer anotações, pedir para mudar certas coisas, então, aos poucos a gente vai, e quando a gente vai se acostumando, daqui a pouco eles já lançam um modelo mais novo, e aí tu tem que te adaptar, e assim vai. Mas a gente usa basicamente os modelos de linguagem, ou no caso ali, estamos usando o Glyph, porque ele consegue fazer o formato que eu preciso, né? Mas porque os modelos de linguagem conseguem fazer toda uma conversa com eles, e aí é engraçado que os alunos, mas não é isso, você é o pateta, você não fez o que eu pedi. Eles começam a conversar assim como se fosse uma pessoa e criam um certo... É meio estranho, mas cria um certo relacionamento com a AI de trabalhar. Eles brigam, aí voltam, e eu sempre digo assim, e é um problema, em geral, inicial, assim, não, até eu tenho uma mestranda que defendeu agora, ela usou biomimética com a AI para ver se os alunos entendiam a biomimética através de um workshop que ela fez de AI com biomimética, umas respostas eram tipo, ele não respondeu o que eu tinha em mente, não era aquilo que eu queria. Só um pouquinho, isso aqui não é AutoCAD, não é um ArchiCAD, não é um Revit, não vai fazer o que tu quer, justamente, tu sabe, e aí eu com os alunos aposto, tu sabe te expressar o suficiente para descrever aquele ambiente, né? Então, assim, é muito, eu acho que tem esse lado de testar essa questão da narrativa e que a gente não treina na graduação, né? Como que eu transformo aquilo em palavras? Então, paro para pensar um pouco naquilo que eu quero fazer e onde é que eu quero chegar, né? Então, eu acho isso bem... construção de repertório, né? E de termos técnicos. É quase como se você tivesse que voltar e entender qual é a forma correta de descrever aquilo, tecnicamente, para que realmente saia um resultado mais próximo, né? Apesar de que não é exatamente esse o objetivo, mas enfim. Mas tu vai construindo junto, né? Quer representar. Tu vai indo, e na verdade tu tá criando um parceiro de projeto, que é uma coisa que, se for falar em teoria, o Donald Chong, que é um dos grandes teóricos de arquitetura, de design, de processo, né, falava nessa história do reflectional partner, né, do parceiro de conversa e dessa troca. Então, já em 94 ele fez um dos últimos artigos, acho que ele fez, não sei, que é um livro dele mais famoso, é de 84, eu acho. Ele meio que previu que o futuro da inteligência artificial seria como um parceiro de auxílio no processo do projeto do arquiteto, né? Então, a gente usa ele como uma referência bastante, assim.
teórica. E você está usando agentes já ou não está? Como é que é essa parte? Você falou ali no início que você vê também como sendo... É que na real, né, tem ali eu usei o do ChatGPT, o Agent, né, mas não eu acabo chamando de agente porque para mim o IA de modelo de linguagem, né, o Transformer, ele é um agente de IA, né, para mim. Então eu uso agente humano, sou eu, e agente máquina é ele. Mas usar especificamente o Agents ou criar um, eu fiz no início aqueles mais dedicados, que na verdade é aquilo que tu alimentava um pouco com o teu, bem no início, quando eles tinham ali, fica na coluna esquerda ali do ChatGPT, onde tu colocava uma determinada tipo de pesquisa e disse, você é especialista em tal coisa, não sei o que, me responda aquilo. Eu meio que larguei isso de mão, e das opções ali, essa do Agent, eu meio que me assusto um pouco a ideia dele entrar em sites e procurar coisas para ti, por ti, né, e já a própria OpenAI, ela meio que alerta, assim, não dá autonomia para ele entrar no teu e-mail, porque as coisas podem... Teve agora um leak, né, as conversas compartilhadas, tu tinha um botãozinho que tu podia clicar ali e dizer que elas podiam entrar no search do Google, né? E aí muita gente clicou sem entender, e isso foi assim de um dia para o outro, né? Eles reclamaram, aí na mesma hora cortaram aquilo ali, não tem mais aquela opção. Mas então tem certas coisas que eles ainda testam que eu tenho um certo receio de me jogar naquilo, né? Então eu fico meio assim, então, esses outros estão me atendendo bem, né? Não vou usar o Agent Mode ali, eu não estou muito precisada, assim, e aos poucos, quando eu vejo que as coisas estão um pouco mais firmadas, as pessoas estão mais, né, se sentindo mais confortáveis, aí eu vou lá e testo. Mas é que tem tanta opção ali dentro do próprio chat para tu e o GPT também, você pode criar um GPT, né? Esses aí que eu criei, mas eu parei de usar, porque agora ele lembra de tudo, se tu optar por ele lembrar das coisas, né? Então, não preciso, né? Eu já abasteci ele com as pesquisas, com minhas aulas, com tudo, né? Aí eu já... artigos que eu faço, eu coloco lá para ele entender como é que eu penso, o que eu quero, para onde é que eu quero chegar, né? Então, eu acabo alimentando ali para melhorar essa conversa, né? Mas isso aí vai de cada um, como cada um se sente mais confortável em fazer. Eu acho impressionante a quantidade, né? O universo de ferramentas que você está usando, assim, para além dos óbvios do dia a dia, de ChatGPT, Midjourney, etc. E é incrível como o processo ele vai mudando a partir do momento em que você tem outras ferramentas disponíveis, né? Então a gente estava falando mais cedo, eu tive a oportunidade de trabalhar um pouco mais essas últimas 3 semanas com o Gemini, com o Nano Banana, né? E realmente fiquei muito impressionada com a questão, inclusive, de conceito, porque eu achava que era só o básico de vamos ajustar essa parte, essa e essa, e tem me dado uns resultados muito satisfatórios, inclusive na tentativa de leitura de planta baixa, que a gente sabe que é o que não acontece, mas com a descrição, imagens de referência, está dando resultados assim espetaculares, inclusive com essa coisa, né, da inserção de a foto real e um novo programa naquele espaço, assim. Então, fico muito feliz de ter uma professora brasileira dentro de uma universidade pública dando aula para graduados e pós-graduados com tanta conexão com o que está acontecendo hoje, né? Eu fiz um workshop para professores, eu tive 6 professores no meu workshop. Exato, porque a gente ainda está começando a navegar sobre isso, e eu acredito que também não seja um assunto tão fácil em todas as universidades, né? A gente está sabendo, está aceitando, não aceita. Existe uma gama de pessoas também que tenta descredibilizar o que é feito com IA, mas a gente já sabe que dá para ser implementado, inclusive em projetos dentro da parte corporativa. Enfim, eu estou bem orgulhosa de estar te entrevistando aqui. Eu acho que a gente citou muitas ferramentas e muitos processos. Vou ter o cuidado de mostrar bastante imagem, inclusive de interface, para as pessoas terem um pouco mais de
de oportunidade de conhecer outras ferramentas para além daquelas que a gente está usando. E aí, o que eu queria saber de você é o seguinte, bom, você já está bem no meio acadêmico e você já aconselha, né, os seus alunos, essa nova geração futura, como pensar e como lidar. Então, vou fazer a pergunta que é um pouco já levando mais para a pergunta final, assim, vou adaptar um pouquinho para os profissionais, porque você vem do meio acadêmico e eu gosto muito dessa troca também, né, de meio acadêmico, meio profissional. O que você diria, ou como que você aconselharia em relação a processos, ou em relação a realmente maneiras de lidar com a revolução digital, para os profissionais que estão atuando hoje, como arquitetos e designers de interiores, ou mesmo para os estudantes, assim, qual seria o seu conselho para essas pessoas que estão, muitas delas, começando a navegar, ou tentando surfar essa onda que esse ano em específico veio forte, né? Eu acho que a gente está passando por um momento onde tem um frenesi mesmo, né? Ou seja, a gente teve 2022, 2023, 2024, quando saiu o 4O, eu acho, a versão GPT 4O explodiu e só se fala de IA no meio de arquitetura e design de interiores. De forma mais geral, assim, o que você aconselharia, o que você pensa que seria uma boa forma de se adaptar ao que está acontecendo e o que você vê como futuro, né? O que vai vir aí nesse futuro dessa revolução? Bom, eu acho que a primeira coisa eu aconselharia entrar nisso com uma mente aberta, né? Não achar que as AIs, elas são mais uma ferramenta de design, de projeto, como um BIM ou um AutoCAD, né? Não é um modelador, né? Ela não faz aquilo que eu quero, ela vai dar uma resposta e como um parceiro de conversa, né? Na verdade, ela vai estar, a gente humaniza a coisa, mas funciona um modelo estatístico, na real, ele está prevendo em função de dados, o computador funciona, é incrível, mas ele funciona entre 0 e 1, né? É só o que ele usa, é 0 e 1. E as variações entre 0 e 1, esses modelos que eles vão e voltam, eles vão dando peso conforme a resposta está mais próxima daquilo que ele deveria acertar, e os regressivos, por exemplo, os transformers, eles fazem isso. Então, a gente meio que humaniza essa coisa. Mas eu acho assim, mente aberta, não briguem com a ferramenta, né? Tentem aproveitar aquilo que ela talvez te leve a pensar coisas que tu não pensaria. Façam um uso responsável da ferramenta, né? Meu conselho, sigo dizendo, não usem imagens que não pertencem a vocês, mesmo fazendo como referência, se é para uso comercial, o uso educacional é viável, mas ainda assim, certas coisas é questionável, né? Então, não é sempre, mesmo nos Estados Unidos, né? Não é tudo fair use, é debatível também, né? Então, para a gente, então, que trabalha e publica artigos, eu não posso publicar a imagem de ninguém sem ter aquele direito autoral garantido, né, ou permissão disso. Então, então assim, também terem esse discernimento, né, de não... até pensando como o profissional que poderia estar se sentindo plagiado ou copiado, né, então, eu não gostaria, não quer que faça também. Então, mente aberta, uso responsável, né, e testar, né, testar bastante, assim, tem muitas... Não ter medo de errar, né? Eu não tenho medo de errar, porque o errar é o acerto, na real. Tem muitas plataformas que dão muitos créditos de teste, créditos grátis, né, então dá para experimentar várias coisas, e outra coisa, assim, não pensem, eu não... Para mim, o uso da IA não é para ter... Eu não quero imagens bonitas, eu não estou atrás de imagens, gerar imagem bonita, sabe? Isso aí eu vou lá por aqui dele, eu vou no Google, tem milhares de imagens, não é um Pinterest, né? Então, a IA não é um Pinterest. A IA, ela vai trabalhar ideias que tu tem que estar alimentando e fazendo essa troca. Então, a minha visão não é eu dar um prompt e ter um objeto final pronto ali. Eu quero ter essa troca. A criatividade humana, para ela não desaparecer, ela tem que ser incentivada, cultivada, também com as empresas de tecnologia, eles também querem que a gente faça essa troca, né? Então, como que eu consigo construir aquilo como uma ferramenta que vai me ajudar a crescer, não que vai me eliminar ou acabar comigo? Então, por isso é importante a gente
entender como elas funcionam. Todas as aulas que eu vou dar no início, eu dou um pouco de teoria de como que é a arquitetura dessas IAs. Então, tentem, não é uma fotomontagem, não. Uma vez recusaram um artigo visual meu, porque disseram que era uma fotocolagem. Não é, a pessoa não entendia o que era aquilo e simplesmente não quis saber, entendeu? Então, procurem entender como que funciona. Eu me meto a ler esses artigos super técnicos, eu não sou desenvolvedora, não sei fazer código, mas eu leio para entender a estrutura, sempre tem um desenho de como que funciona o espaço latente, comprimir a imagem, quantos modelos compõem aquele modelo. É um pouco complexo às vezes, mas eu procuro dar nas aulas nem todo mundo presta atenção, mas eu procuro dar essa ideia da pessoa pelo menos imaginar esse mundo abstrato de como que a ferramenta, como que a máquina está criando aquele output, né? Então, o que é o modelo de difusão, que é diferente de um Generative Adversarial Network, que é diferente de um Transformer. O Transformer está dentro também do Stable Diffusion, então, isso é uma composição de várias IAs. Então, eu achei importante entender essa estrutura para pelo menos saber o que tu está usando, como é que isso está funcionando, né? Então, acho que é basicamente isso, mente aberta, uso responsável, não esperem ficar copiando, colando coisas, né? Criem processos, criem frameworks, cada ferramenta vai ter o seu framework. O futuro, eu acho que vai ter essa união entre a imagem e o mundo. Já tem até dentro do próprio, a gente usa bastante ArchiCAD lá na URGS, né, não tanto o Revit, e tem plugin do ArchiCAD, dentro do ArchiCAD, que faz a renderização. Estava trabalhando com esse meu doutorando, a gente está vendo que elas começaram meio a pouco, agora estão super bem, então tu consegue fazer um estudo de volumetria, de massa, dentro do ArchiCAD, e tu gera o prompt, ele faz os testes de renderização daquela... Existe outros, The Redraw e tal, mas eu acho que para nós interessante o Veras, mas já existe grátis dentro do próprio BIM, né? Então, tu consegue fazer testes e visualizar coisas que acho que para trabalhar com cliente é super interessante, importante. Então, em vez de estar catando referência lá do arquiteto, tu está criando as tuas referências, se tu souber descrever ou pensar. Então, assim, sempre pensar, o que eu vou botar no meu prompt? A materialidade, né, a estação do ano é importante, a luminosidade, então, para criar uma ambientação, texturas, cores. Então, pensar como se fossem os teus requisitos de projeto, né, tentar, porque tudo que tu não escrever no prompt, a IA vai inventar, né, então, tu ter esses elementos, eu crio as estruturas de prompt, né, com umas caixinhas dentro do Miro, tá, eu tenho que ter isso, aí, em cima desses elementos de prompt, eu crio o meu prompt, eu sei que está atendendo aqueles requisitos mínimos, né, que eu quero que tenha no meu projeto. Aí eu vou variando dentro deles, vario com as IAs, mas tem que ter uma estrutura, né, um pensamento de onde tu quer chegar, né, e ficar aberto para o que a IA te mandar e construir em cima daquilo, né. Então, acho que construir as suas próprias referências, na real. Né? Sim. Ter repertório, né? Ficar de olho nisso também, para você ter melhores resultados com a IA, viver o mundo lá fora, buscar mais repertório, estudar referências, não só de arquitetura, mas de outras disciplinas de materialidade, para conseguir alcançar melhores resultados. Eu gosto bastante dessa ideia. Eu queria ficar pelo menos mais 1 hora conversando com você, Angélica, porque eu acho que você sabe tanto, mas a gente tem que encerrar aqui esse episódio. Eu queria, agradecer bastante, assim, pela sua generosidade de estar aqui com a gente hoje, compartilhando o seu conhecimento, falando de processos, dando conselhos, falando de futuro. Eu acho que é uma contribuição muito valiosa, especialmente sabendo que você é uma pessoa extremamente ocupada, com uma agenda lotada, está indo para a China daqui a pouco, palestrando em vários lugares, enfim, é realmente um privilégio te ter aqui. Muito obrigada. Esse foi mais um episódio do Nuvem Talks. A gente está produzindo agora a última temporada do ano. Se você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, é só entrar no Instagram, no Nuvem Design, ou no @ do Nuvem Talks também. O Nuvem Talks está no Spotify e está no YouTube. E, Angélica, para quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, eu sei que você é bem ativa nas redes sociais e compartilha também bastante conhecimento no seu Instagram. Fala, quem quiser conhecer um pouco mais sobre você, aonde as pessoas podem procurar?
Eu acho que se tu escrever no Instagram Angélica Ponzio, tu vai me achar, mas o meu login é @ponzioapp, Ponzio, Ponzio-app. E quem for da área da academia, pode me procurar o meu Lattes, que eu tenho que atualizar, por sinal que eu não estou conseguindo, mas muito das coisas que a gente publica, elas ficam numa plataforma chamada Comunicad, CUMINAD, Comunicad, onde tem todas as publicações científicas do CIGRAD, do ACADIA, do CADRA, todas os congressos que tem na área da gráfica digital e as inovações e como as pessoas estão usando os seus processos, eles todos são publicados ali. Então, ele une publicações de várias desses congressos numa plataforma só, que é o Comunicad. Então, só botar o nome do pesquisador ou a palavra-chave, que vai aparecer ali tudo que tem se escrito sobre o tema no universo da pesquisa acadêmica, né, que são, assim, os mais top, assim. E outra coisa que eu esqueci de falar do conselho, eu tenho o Twitter, que é o X, mas eu não publico nada lá. Mas eu aconselho como um lugar para se atualizar, né? Então, todos sigam os CEOs e as devs e as pessoas ligadas a isso, porque surge um negócio novo, tá todo mundo postando lá, eu vou lá atrás, olho o link, e eles publicam usos que eles fizeram, coisas que eles testaram, tem frameworks, tem tutoriais, muito material bacana que é publicado ali no X, acho que vale a pena seguir. E um outro ambiente que eu usei bastante, né, que também uso mais para entrar, e todas essas plataformas eu tenho uma conta no Discord, né, então, e as pessoas conversam muito no Discord e trocam muita informação, né, para cada um desses modelos, tu vai achar uma conta do Discord pública, onde as pessoas entram lá, aí tu pode até fazer perguntas para os desenvolvedores, eles respondem, eles têm gente que só está ali para responder dúvidas e problemas que vocês têm com a plataforma, né, então é um outro lugar legal para ter troca e aprendizado. Mas é isso, muito obrigada pelo convite, adorei. Posso voltar quando tu quiser. Não vamos esquecer do Digital Futures. Antes isso. vai ter a Angélica falando no Digital Futures, no canal internacional e no canal Brasil também. Né? Isso. E no próximo fim de semana, no próximo sábado, a Maria vai estar no canal do Digital Futures apresentando os trabalhos dela. Tá? Olha, gente, que honra, muita honra. Eu que agradeço te ter aqui e por esse convite também. Espero que essa seja uma de várias conversas que a gente venha a ter. E muito obrigada mais uma vez pela sua presença, Angélica. Obrigada, Maria. Obrigada.